Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Se puderem me mandar um joinha dizendo que estão ouvindo, está tudo certo com o áudio, está tudo certo com a apresentação. Certo, obrigado pelo retorno. Pessoal, então vamos lá. Boa tarde. Então, eu sou Darley, como a maioria de vocês já me conhecem, e estarei conversando com vocês hoje sobre os índices de saúde, educação, despesa com o pessoal e sobre a receita corrente líquida. A receita corrente líquida ela até não está na pauta, mas não tem como nós falarmos a despesa com o pessoal sem falar da receita corrente líquida, certo? Conforme vocês vão tendo qualquer dúvida, algum questionamento, vocês podem entrar em contato, podem me questionar, podem interromper, tá? Bem tranquilo. Todo o material que nós vamos estar vendo a seguir vai ser compartilhado depois no grupo de clientes, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem pedir, a gente manda por e-mail, tá? Bem tranquilo. Então, vamos lá. Índice de saúde e educação. Então, para o índice de saúde. O índice de saúde não houve nenhuma alteração, tá? De 2022, 2023 e para 2024. Mas nós vamos relembrar algumas questões. Então, não são considerados para o índice as receitas de FPM extraordinário, que são 1% de julho, ou 0,5% de setembro e 1% de dezembro, certo? São considerados o total das despesas aplicadas com fonte de recursos de impostos da educação, que é a 1.500, 1.002, e para a prestação de contas de consórcios de saúde, com fonte 1.500, 1.002, caso prestado contas de fatos, né, que a gente paga o consórcio para depois eles prestarem contas e aplicarem esse saldo, caso não esteja movimentado na 8512 como prestados contas, o Tribunal de Contas ele não vai considerar como aplicado no índice, tá? Ele vai deduzir do valor aplicado lá que nós estamos considerando, certo? Então, eu trouxe aqui para a gente analisar a questão das contas de contratos de rateio a executar e contratos de rateio executados, ok? Então, quando a gente paga o consórcio, para o consórcio executar os recursos da saúde, ele fica na 8511 e depois de prestados contas, tem que analisar se realmente esse saldo está na 8512. Caso contrário, o tribunal vai desconsiderar essa diferença do índice aplicado. O Ademir comentou aqui que não está ouvindo. O pessoal está ouvindo 100%. Só o Ademir que teve com problema de áudio. Só para confirmar, para tranquilo, né? Tá, bom, vamos dar andamento. A reunião ficará gravada, qualquer coisa a gente transmite depois para vocês. Então, o índice de saúde, a princípio é isso, tá, pessoal? Ele não houve nenhuma alteração em comparação aos demais anos, tá? Já o da educação, então, como que é a formação do índice de educação, como que foi em 2022, né? Então, ela é a despesa de impostos da educação, que é a fonte 1.500.001, antiga 01, né? A despesas com recursos do Fundeb, fonte 1.540.10.70 e 1.547.000, antiga 18 e 19, e o aplicado com superávit do Fundeb, até o primeiro quadrimestre, que é o caso da fonte 2.540, antiga 3.18 e 3.19, né? Somado a perda do Fundeb, né, que quando a gente tem a perda do Fundeb, ele é aplicado com educação, e quando a gente tem ganho, a gente tem que aplicar mais. Então, essa era a formação para o índice de educação em 2022, com o Manual de Demonstrativos Fiscais e 12ª edição. Já para 2023, o MDF fez algumas alterações. Então, ele incluiu o que está em azul e removeu o que está em vermelho, certo? Então, ele removeu as despesas com recursos do Fundeb. Então, ele não considera mais o que for gasto com Fundeb e ele não considera também a perda ou ganho do Fundeb. Ele acrescentou para o cálculo a dedução de impostos para a formação do Fundeb, que são os 20% retidos. Então, a partir em 2023, né, não se considera mais o aplicado com Fundeb, e sim o total
o total deduzido das transferências obrigatórias para a formação do Fundeb, que são os 20%. Então, mesmo que você não aplique todo ele, ele vai considerar o total deduzido dessas receitas, ok? Para 2024, a SCTN fez mais uma alteração. Ela removeu, então, o aplicado com superávit do Fundeb até o primeiro quadrimestre. Então, também ela não vai considerar para o índice o que for aplicado com o superávit do Fundeb. Ela só vai considerar o que para 2024? As despesas com recursos de impostos, que é o 500.001, e a dedução de impostos para a formação do Fundeb, que é os 20% derretido, certo? Vamos voltar aqui, e para 2023, apenas os recursos de impostos da fonte 500.001, o total deduzido do Fundeb, né, das transferências obrigatórias, e o aplicado do superávit do Fundeb até o primeiro quadrimestre. Ok? O cálculo de educação para o Tribunal de Contas, né, como nós falamos sobre a STN, o tribunal, nós fizemos um questionamento via o sistema Helpdesk, e foi retornado para nós que eles vão manter o mesmo padrão dos demonstrativos fiscais, né, o mesmo padrão da STN. Porém, né, como alguns de vocês estavam presentes no ciclo de estudo do Tribunal de Contas, eles comentaram lá no ciclo de estudo que eles estavam estudando para que considerasse o superávit de imposto que seria a fonte 2.500.001, né, para o índice, certo? Antes de 2022, em alguns momentos nós tivemos, né, que a gente aplicava 1001, que era o caso da 101 e a 301. E o tribunal foi mudando, esse termo foi mudando, estão vendo para voltar a considerar o superávit. Para 2024, a SCTN não considera superávit. E até o momento, o tribunal também não disponibilizou nenhum comunicado oficial sobre esse assunto, certo? Então, podemos entender que não devemos considerar ainda o superávit de impostos. Caso o tribunal, de fato, disponibilize alguma notificação, um comunicado oficial para nós, aí a gente pode entender e considerar para o cálculo esse superávit de impostos, certo? Mas até o momento não tem nada oficial a respeito. Então, fiz um cálculo de um comparativo de índices conforme as suas alterações. Então, utilizando os mesmos valores de despesa, os mesmos valores de despesas, os cálculos da educação para 2022, 2023 e 2024, eles são bem diferentes, né? Com os mesmos valores até tal período. Então, em 2022, ficou em 26,73, com as mudanças para 2023, fica em 27,78, ele aumenta o índice, né? E para 2024 vai diminuir um pouquinho, vai ficar em 26,86. Para a saúde não muda nada, ok? Está no mesmo padrão. Então, vou mostrar para vocês agora uma planilha para a conferência do cálculo que nós elaboramos, onde a gente preenche, então, os dados, um pouquinho mais aqui para ficar mais legível. Então, nós preenchemos os dados de receita de impostos, receitas e transferências constitucionais legais, certo? As deduções de impostos, a parte do Fundeb, das deduções do Fundeb, ele faz automático. A gente preenche aqui também a parte das despesas, restos a pagar, superávit Fundeb, rendimento Fundeb, receita do Fundeb, despesas de educação, e ele vai fazer o cálculo automático aqui para nós, certo? Aí, se a gente quiser analisar cada modalidade de aplicação, né, como que era o índice, a gente pode vir aqui nas outras pastas e ir verificando. Então, ele foi 26 por causa dessa modalidade, né? Ele foi aqui na 13ª. Para 2024, mesma situação, certo? Então, preenchendo aqui, ele faz o cálculo automático para os demais. Então, a gente pode ter o de como ficaria o índice nas outras modalidades de aplicação, tá? Tranquilo? Isso aqui a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Bem certinho. Pessoal, cálculo de educação e saúde, tranquilo? Certo? O Fundeb. Fundeb, então, superávit deve ser aplicado até o primeiro quadrimestre. 90% dos recursos
recebidos do Fundeb, que são as transferências do Fundeb mais os rendimentos, eles devem ser aplicados até 31/12, ok? Caso não se aplique 90% das receitas recebidas, né, a diferença será diminuída do índice de educação e também o tribunal vai notificar que não houve o cumprimento do percentual do aplicável do Fundeb, ok? 70% das receitas recebidas, elas devem ser destinadas exclusivamente ao pagamento dos profissionais de educação. E 30% elas podem ser destinadas para manutenção e desenvolvimento da educação. Claro que temos diversas situações de aplicação do 70% e do 30%. Então, cabe entender o que está sendo, no que está sendo aplicado e visualizar na lei se é possível ou não, né? Então, conversar um pouco sobre a receita corrente líquida. Então, quando a gente emite o anexo 3 do RRO, né, lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, no sistema de contabilidade, ele sai no padrão da Receita Corrente Líquida da STN, tá? Conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais 13ª edição. Se a gente tirar em 2022, vai ser conforme o Manual de 12ª edição, assim por diante. Então, para a STN, é considerado as transferências obrigatórias da União individuais, descontando da Receita Corrente Líquida, né? As transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada, e ele desconta também os vencimentos, as receitas recebidas para o vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate à endemia, certo? Porém, quando a gente analisa a da STN e após isso analisa a do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas ele desconta também na receita corrente líquida ajustada as emendas parlamentares impositivas do Estado. Então, quando a gente compara a nossa receita corrente líquida com a receita corrente líquida que a gente tira no sistema, ele nunca vai tirar para nós junto as emendas impositivas do Estado, certo? A gente pegou também uma lá do Tribunal de Contas, como fica a receita corrente líquida. Então pode-se analisar que aqui as transferências da União, emenda parlamentar impositiva do Estado, tem valores. Já aqui na receita corrente líquida que a gente tira no sistema aqui logo abaixo, né? Eu juntei o azul com o azul, pode-se perceber que está zerado, tá? Esses dados são do mesmo município, até um período aleatório, certo? E pode-se ver que tem bastante diferença entre o apurado pelo Tribunal de Contas e o apurado pelo sistema, né? O sistema que gerou o anexo 3 do RRO. E já para as transferências obrigatórias da União de emendas de bancada e dos agentes comunitários de saúde, pode-se perceber que também há uma diferença, né? Mas bem relevante as diferenças do que o tribunal vai considerar e do que é. Então, temos de mais de 1 milhão, né? Não, 300 mil. Depois tem o cálculo certinho, eu vou mostrar para vocês. E também foi percebido que em um dos meses não foi considerado o vencimento dos agentes comunitários de saúde. Aí eu, por curiosidade, né, eu fui verificar lá no site do fundo de saúde para ver se de fato teve transferência de agentes comunitários de endemia e de saúde ou não. Então, só um momento. Só um momento que eu vou trocar o fone que me comentaram que ele não está muito legal. Teste som, eu troquei o fone, comentaram comigo que estava cortando. Se puderem me comunicar se está melhor. Ok, obrigado. Eu vou voltar aqui para nós voltarmos ao assunto.
Aqui pode ser percebido que não houve a arrecadação, então, né, o lançamento correto do vencimento do agente comunitário de saúde. Então, ao verificar as transferências do Fundo Nacional de Saúde detalhada, a gente conseguiu verificar que no dia 10/2 foi recebido uma transferência de 20.832, o qual não foi arrecadada na fonte 604, certo? E o sistema considera todas as receitas da 604 para desconsiderar da receita corrente líquida. Possivelmente, se não for corrigido essa situação, não vai ser considerada para o tribunal também, tá? Então, o tribunal possivelmente, na análise das contas do ano que vem, ele vai estar apontado que não foi lançado corretamente nessa fonte de recurso, ok? Por isso que é importante nós analisarmos, né, e fazer essa conferência, porque quando a gente deixa de arrecadar algo na fonte devidamente correta, nós temos uma diferença grande na questão da receita corrente líquida, e isso vai afetar a nossa despesa com o pessoal, ok? Então, o comparativo da receita corrente líquida que foi emitida no sistema, no modelo da STN, foi de 35 milhões, e do Tribunal de Contas, no mesmo período, né, de 34,35, uma diferença de 789 mil, certo? Então, sempre que é possível fazer essa conferência, se o sistema, de fato, ele está trazendo para nós a nossa receita corrente líquida correta, tá? Porque depois a gente vai tá com a perspectiva de estar com tal receita corrente líquida, com tal índice, e quando chegar ao final do ano, na análise das contas do Tribunal de Contas, vai ocorrer que vai ter diferença ali, ok? Receita corrente líquida tranquilo. Então, para falar da despesa com pessoal, antes nós temos que falar da receita corrente líquida, né? Então, a despesa com pessoal, na despesa com pessoal bruta de pessoal, inclui-se também os encargos sociais, certo? Eu vou disponibilizar para vocês um documento com uma lista exemplificada de itens que são considerados como despesa bruta e de gastos com pessoal que não entram no computo da despesa com pessoal, tá? Então lá vai ter uma lista bem legal que tem todas as despesas que contam e todas as despesas que não contam, tá? Eu não vou passar agora porque elas são bem extensas. Outras despesas com pessoal decorrente de contratos de terceirização. O elemento de despesa 34, relativo aos salários e demais encargos e agentes de terceirização, que são os contratos de substituição de mão de obra de serviços a empregados públicos, sempre vai ser caracterizado como substituição de mão de obra quando existir o cargo criado no plano de cargos de salário e for contratado um CNPJ ou CPF com atribuições similares ou iguais ao cargo existente. Sendo assim, ele tem que ficar, ele não deve ficar junto com a despesa de pessoal, tá? Ele tem que ficar num campo separado lá na nossa despesa com pessoal, referente à substituição de mão de obra, certo? Então aqui a gente traz um modelo do sistema, né, o anexo 1 do sistema. Então, quando ela é substituição de mão de obra, ele tem que estar descrito aqui em outras despesas de pessoal decorrente de contratação e terceirização, certo? As despesas que não são computadas, elas vão aqui embaixo, e o pessoal ativo, vencimentos e obrigações patronais constam no pessoal ativo, ok? Como conversado antes, então, da receita corrente líquida, quando a gente vem aqui na apuração do índice, a gente pode observar que nós temos 39,71. Porém, quando ele deduz aqui a receita corrente líquida, ele não traz as emendas do Estado, certo? E como pôde se perceber antes, como se trata do mesmo município, aqui também está faltando valores, ok? Então, hoje, o município pode ter uma falsa sensação de um índice de 39,71. Quando comparado com a despesa com o pessoal que foi lá para o Tribunal de Contas, nós podemos observar que esse índice ele muda, ó, ele muda para 40,26, para o mesmo período que é do quarto bimestre de 2023, certo? Então é muito interessante nós analisarmos as duas situações, o sistema e como está lá no tribunal, ok? Então, no comparativo de despesa com o pessoal, o emitido pelo sistema ele fica em 39,71 e do Tribunal de Contas em 40,26, uma diferença de 0,55%, certo? Então, é interessante a gente analisar para não chegar no final do ano, ter a análise das contas pelo tribunal e o tribunal não deixar a gente com uma surpresa, né? Pessoal, acabei falando um pouco rápido demais, o tempo passou rápido, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem de referente a essas situações, vocês podem entrar em contato com a gente vai estar
esclarecendo para vocês. Essa análise de índices da receita corrente líquida, da despesa com o pessoal, essa questão pro encerramento a gente vai estar tratando com cada um de vocês nesse mês, no próximo mês, tá? Para que a gente pretende, né, que a gente consiga fazer o encerramento do exercício e a análise das contas o antes possível para não chegar lá em janeiro e a gente ter alguma surpresa, certo? Então, e fica o convite para vocês, para dia 5 do 10 e 6 do 10, sobre a emenda complementar 109 de 2021, e o impacto do o artigo 67A no município, e sobre o Tira Dúvidas da Reinf. Ok? Angelita, quer contribuir com algum assunto? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, agradecer ao Darley aí pela disponibilidade, deixa eu arrumar minha câmera aqui, que não está querendo me ajudar. Aí. Agradecer ao Darley pela disponibilidade. Não sei se ficou dúvidas, pessoal, escrevam aí no chat, mas muito bem resumido, e claro que só na prática, para a gente conseguir contribuir com vocês ali na conferência dos dados, tá? Dessa questão, então, da saúde, como o Darley colocou, não teve mudança nenhuma. Um problema que tem dado, que nós enfrentamos aí nos municípios nas últimas contas, é a questão dos consórcios públicos, né, que a baixa da prestação de contas precisa ser observada, tá, gente? Então, nós temos um comunicado do Tribunal de Contas, ele não é tão recente, acho que ele é de 2019, 2020, isso aí, são essas contas aí. Então, a gente vai ajudar os senhores nessa conferência, tá, de pegar lá nas relações dos empenhos dos consórcios, tudo que é modalidade 71, conferir com essas contas aí, para que se não tenha, quando fecha o balanço, calcula o índice, mas depois, quando eu vou analisar as contas, que daí acaba mexendo até na negativa de vocês em relação a isso. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente vai estar ajudando os senhores agora na conferência. Nesse mês de outubro, então, no dia de ontem, a gente iniciou essa semana de capacitação, tá? E a partir da semana que vem, nós iniciaremos, então, as conferências para fins de encerramento de balanço. Por isso que a gente está trazendo hoje esses índices, né, essas conferências. E a grande novidade é que, a partir de ontem, a Catiane, né, voltou da licença, da pequena Eloá, voltou a trabalhar com a gente, então está à disposição dos senhores também, toda a equipe técnica da contabilidade. Nessa questão, então, ainda dos índices, além dessa que chama a atenção das últimas mudanças, no último ano, da questão dos consórcios, que os senhores observem todo cancelamento de restos a pagar vai interferir, quando for no índice de saúde e educação, tá? Na fonte de saúde e educação vai interferir no índice, vai diminuir do índice. Outra questão que o Dan colocou ali, mas que vou falar novamente, que é importante observar, que os 90% do Fundeb, pessoal, não precisa necessariamente gastar o dinheiro, mas precisa estar empenhado. Se vocês puderem gastar 100% do Fundeb, é o melhor, sabe? Porque também tem tido apontamento nas contas em relação a isso, ou não, a não aplicação dos 90% do Fundeb. Então, é importante, porque além de não cumprir o índice, a partir do ano que vem também vai estar descontado do percentual dos 25%. Tá? O que vocês deixarem de gastar ali nos 90%, vai ser diminuído do índice de educação. Então, é importante a gente ressalta ali no final do ano, vamos se ajudar a fazer as conferências para que vocês cumpram os 90%. O ideal é gastar 100%. Quanto menos deixar para o ano seguinte, isso exige um planejamento orçamentário e financeiro, a gente sabe disso, porque lá no final do ano eu preciso ter despesa para empenhar, né, o Fundeb, né, isso não vou inventar despesa, mas se vocês só empenharem, por exemplo, o INSS, que vai ser pago em janeiro, por exemplo, já é suficiente também, já vai contar nos 90%, tá? Então, essa é uma situação também que precisa ser observada. Essa questão das emendas que o Dan colocou, da Jolie colocou na parte do cálculo da receita corrente líquida, precisa tomar um cuidado especial, por quê? Porque vocês, o fato da receita corrente é só o registro contábil, né? Financeiro, orçamentário e contábil da receita. Mas poderá ser entendido pelo Tribunal de Contas como uma tentativa de burla à LRF. A mesma coisa aquelas despesas que são empenhadas nos serviços terceirizados, e que o Dan também colocou ali antes, que, na verdade, quando você contrata CPF ou CNPJ, que você tem um cargo criado com as mesmas atribuições.
Então, tanto a receita de emendas, né, sendo contabilizadas como receitas normais, somando na receita corrente líquida, vai diminuir o percentual, né, da folha, quanto despesas em CPF e CNPJ que tem as atribuições similares ou iguais a cargos que tem criado no plano de cargos e salários e que vocês deixaram de empenhar no 3390, 3401, lembrar, pessoal, que mesmo que seja empresa, não é 3190, é 3390, 3401, mesmo, ambas as situações, tanto as emendas quanto esse caso da terceirização, ambos interferem no índice da folha. Interferindo no índice da folha, pode ser entendido o tribunal como tentativa de burla LRF, aí é um crime, e aí a gente não tem por que se incomodar com esse tipo de coisa, né? Tem essa situação, então, para nós conferir. Nessa parte do encerramento de balanço também, pessoal, que a gente vai ter que fazer esse planejamento com vocês, nessa parte das fontes de recurso. Nós conversamos em agosto, né, que tivemos a nossa reunião, da fonte 500 e 501. O que vocês puderem já ir observando nas contas banco, da fonte 500 e 501, porque precisam ter contas banco lá no tributário, por exemplo, com as duas fontes que são próprias, mas que não se conversam entre si. Então, o ideal é sempre ajustar a execução orçamentária e financeira, caso seja necessário, do que fazer um ajuste de fonte, também em função do CIAFIT, né? Então, assim, importante aí, nós precisamos não ter déficit na fonte 500, nem na 501 ou outras fontes. A gente vai estar fazendo com vocês aí essa análise, tá? Para que vocês fechem o ano certinho. A questão das obras, né, pessoal? Que vocês puderem ver, a gente vai estar chamando vocês a partir de semana que vem, de fontes de recurso para não ter déficit, rever os empenhos, o que vocês puderem já ir vendo com os secretários, fazendo um pente fino dos empenhos que podem ser anulados, tá? Podem ser anulados, que não estão liquidados, e que aí vai resultar e contribuir para não ter déficit numa fonte. Outra questão importante que a gente precisa que vocês já observem com os setores jurídico, tributos e o compras, tá? Lá no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, fala que os precatórios entregues até dia 2 de abril de cada ano, eles vão ser inseridos no orçamento. Então, agora vocês vão estar mandando orçamento. Eu acredito que todos os municípios já colocaram isso na LDO, porque as LDO, o prazo... 100% dos municípios já foi, né, dos nossos clientes. Então, assim, que os precatórios já estão previstos lá no 3290, né, no 3390, lá da LDO. Mas, se acaso ficou alguma coisa para trás, pessoal, obrigatoriamente precisa estar no orçamento de 2024 os precatórios que foram apresentados até 2 de abril de 2023. Então, se não foi visto, por favor, veja com o setor jurídico, para incluir isso no orçamento que vai estar indo agora a partir de outubro, né, para a Câmara de Vereadores. E claro, pessoal, já separem essa informação para quando a gente for ajudar vocês a assessorar o processo de encerramento de balanço, que esse valor do precatório esteja incluído lá no passivo. Vamos lá, pessoal, nós vamos ter que pegar com o jurídico, então, todos os precatórios e todos os processos que ainda não são precatórios, isso para fins de balanço. Orçamento só vai o que é precatório. E balanço vai tudo, todo o estoque de processo judicial. Então, a gente precisa que o jurídico entregue para nós, agora a partir de outubro, então, os precatórios e os processos que não são precatórios. Aqui os precatórios vão ser os passivos patrimoniais, enquanto os que não são precatórios ainda, ou que têm uma incerteza quanto à cobrança dele contra o município, aí eles vão ser os passivos contingentes. Esses aqui, nós vamos registrar na máscara 2, 2.1, 2.2. Se é precatório, 2.1, porque vai pagar no ano seguinte. Se não for precatório, mas que existe uma certeza de que vai ser cobrado do município, até 2.2 no longo prazo, né? Que é um passivo patrimonial. Já aqueles processos que não são precatórios e que o município entende que não tem, né? O jurídico avalia que a chance de pagamento é muito remota, vamos lançar lá na máscara 8. Então, precisamos que vocês já antecipem essa informação com o setor jurídico do município. É o estoque dos processos judiciais, precatórios ou não, que a partir da semana que vem a gente vai estar chamando vocês para fazer esse registro aí junto com vocês, assessorando essa parte na contabilidade. E os outros dois setores, então, é o tributos, tá? E é o compras. Então, com o setor tributário, pessoal, o que a gente gostaria que nós já ir organizando com vocês?
que o pessoal do tributos já tenha uma relação da receita lançada, né, que está lá no crédito, a receber do exercício no município de vocês, e também que deixe organizados os processos para que logo logo que aconteça o encerramento dos primeiros dias de janeiro, já seja possível inscrever a dívida ativa, que não tarde muito esse processo, porque se a contabilidade tiver que aguardar o tributos inscrever a dívida ativa, muitos dias vai acabar atrasando, porque aí você precisa dessas informações do tributo atualizada para poder fazer aí o assessoramento da inscrição da dívida ativa na contabilidade, tá? O terceiro setor, então, que é o setor de compras e licitações, contratos, é a questão dos contratos. Não adianta agora em outubro, novembro, dezembro, a gente ajustar os contratos na contabilidade, pessoal. Por mais que vocês peguem no setor de compras, esteja organizadinho, saldos de contratos, não tem como organizar, por quê? Porque, opa, minha câmera aqui caiu. Porque vai ter contratos que podem ser baixados nos saldos e depois, quando for baixar o empenho em novembro, ali, dezembro, não vai mais ter saldo. Então, o que é o melhor, tá? Que o setor de contratos tenha a informação encerrada também nos primeiros dias de janeiro, para que nos primeiros dias de janeiro, assim como a dívida ativa, a questão dos contratos seja possível ser nos primeiros dias já organizado isso aí na contabilidade. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui que está me dando um trabalho e não estou conseguindo mexer. Aí, vai ficar assim. Então, pessoal, essa questão dos contratos também é importante que vocês já vejam com compras para deixar tudo organizado para nós conseguir ajustar. A mesma coisa, né? Os contratos que têm vigência de 2024, tanto os contratos quanto a questão das licitações, claro, as licitações para 2024 só vão poder ser feitas com base no orçamento de 2024 a partir do momento que o orçamento de 2024 já esteja aprovado, né? Então, estando aprovado o orçamento de 2024, fazendo as licitações, fazendo os contratos, essa informação também precisa estar registrada na contabilidade, tá? Então, tem que ter essa conversa aí entre contabilidade e setor de compras e licitações, tá? Outra situação, pessoal, questão das notas explicativas, a gente já falou lá no encontro aqui que a gente teve em agosto, né? Não teve alteração nenhuma, mas a importância aí de nós agilizar esse processo, já vamos iniciar agora em outubro, e de vocês fazer essa conversa com os setores ali no município, é porque a gente consiga em janeiro e fevereiro, logo que encerrado o balanço, já começar o processo de assessoramento na elaboração das notas explicativas do balanço. Então, janeiro, final de fevereiro e janeiro, o foco aí do Darley, do Giovanni, da Amanda, da Cate, enfim, do pessoal da contabilidade, é o quê, pessoal? É a gente conferir com vocês os índices, saúde, educação, Fundeb, né? E a dívida ativa e os contratos, né? Essa parte aí. E essa outra parte que é mais contábil, que até dezembro esteja toda pronta, fechadinha já, que daí em janeiro a gente separa janeiro e fevereiro para a elaboração das notas explicativas. 28 de fevereiro, todo mundo na praia, de férias, balanço encerrado e tudo certo. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas, angústias? Algum comentário? Alguém quer usar o microfone, usar o chat? Não? Tudo certo? Fernanda dando um ok ali. Pessoal, tudo certo então? Darley, mais alguma observação? Não, seria isso, Angelita. Obrigado. Ok, então, pessoal, Darley, muito obrigada pela participação, pela contribuição. Muito obrigada a todos os senhores ali pela participação na reunião. É um prazer sempre tê-los junto com a gente. E a gente volta a conversar, então, na quinta-feira. Convido todos os senhores a estar participando. O assunto vai ser, então, o artigo 167A da Constituição. Assunto importante, tá, pessoal? Com um impacto grande aí, toda a parte orçamentária, financeira, contabilização das despesas, empenhamento das despesas do município, que pode ter um reflexo grande aí nas contas de vocês, em relação ao artigo 67A da Constituição, ok? Então, na quinta-feira, retornaremos às 14 horas, no dia 5, em relação a esse assunto, e no dia 6, então, sobre REINF, ok? Um abraço a todos, um ótimo final do dia, e o Grupo Público está à disposição dos senhores.